After all, I'd rather have the love of God sealed in my heart than all the gifts there is in the Bible. That's right. I thought of that here a few nights ago. Afinal de contas, prefiro ter o amor de Deus selado em meu coração do que todos os dons que há na Bíblia. Isso mesmo. Pensei a respeito disso aqui algumas noites atrás. My little girl called me and I told her she wanted me to come home to her. She loves me, oh my. And so I told her I sent her a little doll, but she didn't want the doll. She said, I want you, Daddy, not your doll. She wants me. Minha garotinha me ligou e eu lhe disse, ela queria que eu voltasse ela para casa. Ela me ama. Oh, que coisa. E assim, eu lhe disse que lhe enviei uma bonequinha, mas ela não queria a boneca. Ela disse, eu quero você, papai, não sua boneca. Veja, ela me quer. Well, that's the way I think about Jesus. I love his gifts and things to help his people, but I want Jesus, the love of God, sealed in your heart, pressed in, under all the world pressed out, and you see nothing but the Lord. Love him. Bem, é assim que penso sobre Jesus. Eu amo seus dons e coisas para ajudar seu povo, mas eu quero Jesus. O amor de Deus selado em seu coração, empurrando por dentro, até que todo o mundo seja expulso e você não veja nada além do Senhor para amá-lo. And as you love one another, you love the Lord. If you don't love one another, you can't love the Lord. He said so. That's right. And God can't move into you. E enquanto amam uns aos outros, vocês amam o Senhor. Se não amam uns aos outros, vocês não podem amar o Senhor. Foi assim que ele disse, isso mesmo. E Deus não pode entrar em você. Cada pessoa procura um caminho mais fácil para andar, um meio mais fácil de ganhar o seu dinheiro, um meio mais fácil de ser feliz. E às vezes ele não se importa se aquilo está correto ou errado. Nós devemos observar estas coisas, pois o sábio Salomão disse, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é a perdição. O seu fim é a morte. E nós encontramos que dentro da igreja existem muitos dons que foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Mas, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo fala de um caminho excelente. E no capítulo 13 ele mostra qual é este caminho. Então, às vezes se luta tanto para ter dons de profecias, variedades de línguas, dons de cura. Deus colocou isso na igreja. Mas no verso 31 do capítulo 12, São Paulo diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E este é o caminho do amor. A suprema excelência da caridade. Aí já é o capítulo 13. Então nós devemos buscar a excelência, o caminho mais excelente. Porque São Paulo diz que se você tiver todas as coisas, todos os dons, mas não estiver nesse caminho excelente, não é nada, não vale nada o restante. Você pode falar em línguas, curar os enfermos, repartir seus dons, seus bens para os pobres, operar milagres, pregar bonito, mas transgredir a palavra de Deus, desobedecer os mandamentos do Senhor. Porque o cumprimento dos mandamentos da lei é o amor.
O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E nisto resume toda a lei. Mas isso fica como uma introdução sobre o caminho mais excelente que nós devemos escolher. Alguém interrogou sobre a mulher pregar, falar na igreja. E também fui interrogado sobre as irmãs cantarem na igreja. Eu não encontrei nada na mensagem nem na Bíblia que possa condenar uma irmã de cantar. Quando São Paulo diz para ficar caladas como manda a lei, porque na lei não existia sacerdotisa. Existiam os sacerdotes. E como cantoras nós encontramos Ana, nós encontramos Miriam, só o Senhor é Deus, Débora, a profetisa, né? Que ajudou Baraque a ganhar a guerra. Então tinha os seus cânticos, assim como Davi tinha os seus cânticos e ficaram escritos na Bíblia. São cânticos compostos e cantados por mulheres de louvor e de exaltação a Deus. Mas quanto à mulher pregar, nós temos na Sagrada Escritura algumas coisas muito importantes que trago à memória dos irmãos nesta programação. Então, isto pode até ser estranho para muitos, mas não é certo para mulheres serem ministras. Isto é verdade. Ou ministros, né? Isto não é certo para ministrarem. Nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Diz assim o apóstolo São Paulo: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Agora, a lei não permitia mulheres sacerdotisas e coisas assim naqueles dias, bem? E ele continua: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Bom, isso aqui é a Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 14. Agora, se você observar bem, muitos desses cristãos de Coríntios, estou com a mensagem Perguntas e Respostas 14:107. Muitos desses cristãos de Coríntios, a grande deusa do mundo daquele dia era Diana, que era uma deusa romana, e ela era a deusa de Éfeso, e ela era adorada através de todo o mundo. E agora, seus ministros, naturalmente, ela sendo uma mulher, então aquilo fez com que seus ministros fossem mulheres. E quando elas se converteram ao cristianismo através de Paulo, e Paulo estava na prisão quando ele escreveu estas cartas, naturalmente, talvez em Roma. Agora, elas lhe escreveram cartas, vejam vocês, após começarem a falar em línguas, dom de falar em línguas, conseguirem grandes dons operando no meio delas. Então essas mulheres pensaram que elas continuariam em seu ministério. Mas, lá no verso 36 da carta aos Coríntios, capítulo 14, São Paulo, ele traz uma advertência dura. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheças que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Então, por outro lado, agora, se você tomar a história nesta carta da igreja, estas mulheres pensaram que continuariam com seu ministério exatamente como eram as sacerdotisas da deusa Diana. Então o apóstolo São Paulo,
ele escreveu o Novo Testamento, assim como Moisés escreveu o Velho Testamento. A lei, tudo converge para Moisés. E São Paulo, ele escreveu o Evangelho aos gentios, embora não desprezamos as cartas de Pedro, Tiago, Judas, São João, mas e os evangelhos? São narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João, do que Jesus fez. E São Paulo colocou a igreja em ordem. Vejamos, ela, a mulher, não foi feita para ser governante. Quando ela primeiro começou aquilo, ela causou toda a queda humana, bem? E mesmo que fosse, ela foi a causa da queda. E então Deus a tomou e trouxe a vida de volta ao mundo através de Cristo. Então, como através da mulher veio a queda, porque a Bíblia mostra que ela foi enganada pela serpente. Então veio a queda ao mundo. Então Deus a tomou. A tua semente ferirá a cabeça da serpente. E nós sabemos muito bem que a semente da mulher é Cristo, é Jesus. Então ela trouxe a vida ao mundo através de Cristo. Pela mulher, Jesus veio ao mundo. Mas em nenhum lugar foi alguma vez permitido à mulher ser um ministro na igreja. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele disse: não permito que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o homem, porém que esteja em silêncio. Vê você? E não é certo que a mulher pregue. Isso é verdade. Uma vez uma pregadora me disse que Deus a tinha mandado pregar. Eu respondi para ela assim: tudo bem, irmã. Se Deus te mandou, então vá pregar. Deus não tem que pedir para mim se deixa a irmã ir pregar ou não. Se Ele te mandou, Deus é soberano. Então vai. Passado um tempo, ela voltou e disse: eu deveria ter te ouvido. Hoje eu estou parando de pregar. Não vou mais. Tudo bem. Então não sou eu que convenço ninguém. O evangelho não é meu. A Bíblia não é minha. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E nós simplesmente passamos, ensinamos o que a Bíblia ensina, que deve ser ensinado, puramente sem interpretação. Agora, eu também já vi muitas mulheres que foram verdadeiras pregadoras, eloquentes. Existem mulheres que pregam uma coisa tremenda, tem muita unção para pregar, já vi isto. Então, muitas mulheres são pregadoras e elas podiam pregar muito bem. Então temos um exemplo aqui da mensagem de M.C. Pearson e muitas daquelas mulheres ali. Mas elas poderiam falar em línguas e ter dons disso, daquilo. Agora, se as pessoas falam em línguas na igreja, pode ser homem ou irmã, mas se as irmãs falam em língua estranha e não tem nenhum intérprete, seriam muito ousadias delas. Elas deveriam falar baixos, né? Assim ensina a Bíblia. Agora, 116 da mensagem Perguntas e Resposta 14, o profeta traz um exemplo para explicar melhor esta questão. Eu poderia sair daqui e puxar o gatilho de uma arma e matar um homem nesta manhã. Porém, eu não ouso fazer isto. Mas eu poderia fazer isto, claro, vem? Eu poderia matar um homem do mesmo modo que você poderia matar um esquilo. Porém, você não está suposto a fazê-lo. Esta é a mesma coisa. Você tem que observar estas coisas. Agora, por que você tem que observar estas coisas? Porque esses são os mandamentos do Senhor. Então você volta lá no verso 36, de 1 Coríntios 14. O Espírito Santo, através de São Paulo, nos diz:
O quê? Saiu a palavra de Deus dentre vós? Foi por aí? E veio ela somente para vós? Se alguns de vós, se tendes alguns profetas aí, eles reconhecerão que o que eu disse são mandamentos do Senhor. Isso é certo. Mas, se alguém mostra que deseja ser contrário ao ensinamento da Bíblia, se deseja ser ignorante, deixe-o ser contrário, deixe-o ser ignorante, vem? Deixe-o de um lado e deixe-o ir. Não faça nada contrário a isto, mas recordem, ela não está suposta a falar na igreja. E, portanto, aí está onde você pode julgar seu pastor, ou seja, o que for, se ele é espiritual ou não. Porque o que São Paulo disse? Se alguém cuida ser espiritual ou profeta, compreenderá que as coisas que eu digo são mandamentos do Senhor, vê? Então é mandamento do Senhor que a mulher permaneça, não ensine, não seja ministra, que ela permaneça calada nas igrejas. Então esta é a razão pela qual ordeno as pessoas a serem batizadas novamente no nome de Jesus Cristo. Paulo fez isto. E o apóstolo São Paulo disse: se vier um anjo do céu e ensinar qualquer outra coisa, que seja anátema. E isto é o que já foi ensinado aqui também. Agora observe. Então, se vier um anjo do céu, se um anjo vier do céu e disser uma profecia, descer aí com muita unção, deixe as mulheres pregar e serem pregadoras, lhes ordene a ministros. A Bíblia disse que não. A Bíblia diz que então que seja anátema. Então, se um anjo descer do céu e disser para você, deixe as mulheres pregar e serem pregadoras, lhes ordene elas ministros, a Bíblia diz que seja anátema. Porque estes são os mandamentos do Senhor. Então, o que vamos obedecer? A palavra do Senhor ou não? Qual que é o caminho mais excelente? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É a obediência à palavra. Este é o caminho excelente. É ter o amor de Deus no seu coração. É ter o amor por Deus em seu coração. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.